Começando a história sobre cidades no canal, a de hoje é sobre a cidade mais populosa do Brasil, que é a maior territorial, que é a mega famosa mundo afora, por ser uma mega metrópolis. É sobre a cidade de São Paulo. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever no meu canal e deixar aquele like maravilhoso para me ficar emocionado. E vambora para o vídeo. A história da cidade de São Paulo começa por volta de 1554, aonde nesta época, após o descobrimento do Brasil em 1500 por Portugal, Portugal mandava diversos padres jesuítas para o local onde é a cidade de São Paulo hoje em dia, para catequizar os índios que viviam por ali, aonde teve o surgimento de um colégio jesuíta por 12 padres, no alto de uma colina, entre os rios Anhangabaú e Tamanduatei. Que nome, meu amigo! E nesse colégio ocorreu a fundação do vilarejo, com o nome de São Paulo de Piratininga, onde o nome São Paulo foi escolhido porque no dia de fundação do colégio, no dia 25 de janeiro, é o mesmo dia que a Igreja Católica celebra a confissão do apóstolo São Paulo, e de homenagem a ele decidiram colocar o vilarejo com o nome de São Paulo, fazendo até a sua primeira missa exatamente nesse dia, 25 de janeiro de 1554, que também foi a data da fundação da cidade de São Paulo. Após a fundação do colégio, em 1560, teve um crescimento da população em volta deste colégio, onde o crescimento foi ordenado pelo governador-geral do Brasil, o Mendes Sá, aonde, quando ele visitou o vilarejo, ordenou a transferência da população da vila de Santo André para os arredores do colégio, por o vilarejo de São Paulo ser mais seguro do que o de Santo André, por ficar em um local alto e mais adequado para evitar os ataques dos índios, aonde o vilarejo de Santo André vivia sendo atacado pelos índios. Pera aí, e um atento. Nesta época, o território do Brasil estava dividido por algumas capitanias hereditárias, que era dividido pelo Tratado de Tordesilhas, aonde dividia o território do Brasil ao meio, aonde uma parte era de Portugal e outra era da Espanha, aonde toda a parte litoral era de Portugal. E a capitania que fica a cidade de São Paulo hoje em dia era a capitania de São Vicente. Eu expliquei isso aqui porque daqui para frente eu vou utilizar este termo de capitania. Bem, voltando à história de São Paulo, após o crescimento de seu vilarejo, São Paulo permaneceu durante 2 séculos como vilarejo pobre e isolado, aonde este isolamento se dava principalmente porque era difícil subir o morrinho da serra até o vilarejo, aonde o vilarejo de Santos, que ficava no litoral, era meio distante também de lá, era meio complicado esse caminho, aonde esta subida ficou até conhecida e teve o nome de Caminho do Padre José de Anchieta. Porém, em 1681, o Marquês de Cascais, donatário na capitania de São Vicente, transferiu a capital da capitania de São Vicente para a vila de São Paulo, aonde ela foi instalada em 1683, com grandes festivos públicos. Porém, mesmo agora a vila de São Paulo sendo a capital da capitania, ela continua sendo a região mais pobre da colônia portuguesa, que vivia sofrendo com os ataques dos índios, o que fez com que a coroa portuguesa convocasse o início das atividades de umas pessoas muito famosas na história do Brasil também, que foram as atividades dos bandeirantes em seu território, onde os bandeirantes tinham o papel de capturar os índios que se revoltavam contra as capitanias e contra a coroa portuguesa e utilizavam estes mesmos índios para os trabalhos da capitania e escravizando eles. Isso era feito
para diminuir os ataques e também de uma forma de ter uma mão de obra barata e fácil, porque como a vila de São Paulo era extremamente pobre, não tinha dinheiro para comprar os escravos africanos, que estavam na moda na época e era bastante caro. Porém, não era só atrás dos índios que os bandeirantes foram, eles também buscavam ouro e diamantes nos territórios que eles passavam, aonde eles descobriram a existência de ouro na região atualmente do estado de Minas Gerais, o que fez com que as atenções da colônia se voltassem para o vilarejo de São Paulo. Mas por que de São Paulo? Porque em 1709 a Capitania de São Paulo mudou de nome. Ela se transformou de Capitania de São Paulo em Minas de Ouro, aonde o que a coroa portuguesa fez? Acabou com a Capitania de São Vicente e comprou uma capitania do lado de Santa Amaro e seus antigos donos e juntando elas em um território só, que é onde onde fica Minas Gerais, um pouco de Minas Gerais lá. E com isso só fez que o vilarejo de São Paulo crescesse cada vez mais, que por volta de 1711 a vila de São Paulo foi elevada à categoria de cidade, e agora em si começou a ser chamada região de cidade de São Paulo. Porém, o ouro não dura para sempre, né? E quando o ouro se esgotou no final do século XVIII, São Paulo tinha que ganhar dinheiro de alguma outra forma, aonde teve início de um novo rendimento paulista, onde foi a plantação de diversas áreas de cana-de-açúcar, que se espalhou em diversas áreas da capitania, aonde a cidade de São Paulo fazia a produção de açúcar e mandava para o Porto de Santos para fazer a exportação. Porém, lembra que eu falei que esse caminho era difícil de fazer por o vilarejo de São Paulo estar no alto de uma serra e só dava para fazer esse caminho a pé? Então, isso foi resolvido, sendo construída a primeira estrada moderna ligando São Paulo a Santos, que era chamada de a Calçada do Lorena. Após isso, em 1822, ocorreu um outro grande marco no Brasil. O Brasil declarou independência, e isso faz com que o Brasil saísse da colônia portuguesa e se tornando agora um país que era uma monarquia, e não sendo mais obrigado a ter que transferir e exportar para Portugal todas as suas riquezas. E agora tinha um imperador que governava todo o território, sendo coroado o Dom Pedro I como imperador do Brasil, por ele ter sido o cara que gritou o grito de independência às margens do rio Ipiranga, que fica na cidade de São Paulo, aonde hoje em dia tem até um monumento do Ipiranga que mostra exatamente o local onde foi declarado o grito de independência do Brasil. Outro marco importante para a cidade de São Paulo, e isso fez com que acabassem as capitanias. Agora não existe mais capitanias hereditárias. Agora o território foi dividido por cidades, estados, e isso fez com que criasse o estado de São Paulo, pessoal. Após este acontecimento que mudou completamente o país, Dom Pedro I deu o título para a cidade de São Paulo como cidade imperial, o que fez com que em 1827 houvesse a criação de cursos jurídicos no convento de São Francisco. E isso deu um novo impulso de crescimento para a cidade, pois agora, além dos moradores da cidade, estes cursos fez com que um grande fluxo de estudantes e professores frequentasse a cidade de São Paulo, fazendo só o movimento subir e dinheiro também aumentar, de fato. Ao mesmo tempo que São Paulo ganhava dinheiro com cana-de-açúcar, também teve um outro fator de crescimento de dinheiro, que foi a produção de café, inicialmente na região do Vale do Paraíba Paulista. E para exportar cana-de-açúcar e o café para Santos, o caminho que eles estavam fazendo não estava dando muito certo, pela calçada do Lorena. Então começou a construção de uma ferrovia para fazer esta ligação, e assim melhorar e muita capacidade de quantidade, que é levada até Santos, e também a velocidade de chegar até lá. Sendo inaugurada em 1869 a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, também chamada de a Inglesa. Este marco fez com que no final do século XIX várias outras ferrovias fossem criadas,
ligando o interior do estado à capital São Paulo, fazendo com que São Paulo se tornasse o ponto de convergência de todas as ferrovias do estado. E este fato, claro, fez com que São Paulo crescesse economicamente e populacionalmente, fazendo com que, além de pessoas de diversos outros estados fossem para São Paulo, uma grande quantidade de imigrantes vieram para São Paulo, se fixando na cidade, coisa que até hoje em dia é um ponto marco para São Paulo, ser uma cidade com diversos imigrantes fora do Brasil, tendo bairros com algumas colônias desses imigrantes, como por exemplo o bairro da Liberdade, que até hoje em dia é um bairro considerado japonês dentro da cidade de São Paulo, como se fosse uma Tóquio paulistana. E também começou a construir as primeiras indústrias nesta época dentro da cidade, fazendo aumentar cada vez mais a riqueza. Agora, a partir de 1889, um outro marco muito importante na história do país aconteceu, aonde este ano, em 1889, o Brasil deixou de ser um país de monarquia e se tornou um país de república, sendo iniciado pela República Velha, onde agora, ao invés do poder estar somente em um imperador, o poder era dividido para presidente, governadores e prefeitos, um em cada pedaço do território, sendo presidente da república do país inteiro, governador dentro do estado que ele se afiliou e prefeito da cidade que ele se candidatou, no caso. E quando começou a época da República Velha, começou a se aplicar no país a política do café com leite, onde, para quem não sabe, esta política começou no governo de Campos Salles, onde esta política fazia com que São Paulo e Minas Gerais fossem os dois estados mais importantes do país e que dava mais lucro para o país, por São Paulo ser um grande produtor de café e Minas Gerais grande produtor de leite. E além de que Minas Gerais era o maior polo eleitoral do país, tendo assim também um interesse político nessa política de café do leite. E com isso foi determinado que o cargo de presidente da República só podia ser ocupado por um representante dos dois estados, por São Paulo ou Minas Gerais. Não podia ser um outro de qualquer outro estado, não, só podia ser eles dois. A política do café do leite era isso. E isso fez com que, em 1928, São Paulo se industrializasse e chegando ao seu primeiro 1 milhão de habitantes, e fossem construídas as estações de trem da capital, como por exemplo a Estação da Luz e a Avenida Paulista também, aonde é a avenida da cidade mais famosa do mundo, onde na época de sua construção, em 1900, ela tinha diversas mansões em volta dela, e a sede do governo paulista nesta época também foi transferida daquele colégio lá atrás que eu falei, onde foi fundada a cidade, para o bairro de Campos Elíseos. Agora, em 1922, aconteceu um evento muito importante na cidade, a Semana de Arte Moderna, onde isto foi um marco na história da arte no Brasil, onde muitos artistas olharam com bons olhos para o Brasil e São Paulo, que podiam crescer no país. Com isso, o desenvolvimento da cidade foi só crescendo, de um ponto em que diversas chácaras foram deixadas de lado e começaram a ser construídos em seu lugar diversos prédios comerciais e casas, aumentando em mais a urbanização da cidade e de suas áreas urbanizadas, aonde em 1929 São Paulo ganha o seu primeiro arranha-céu, o edifício Martinelli, que tem 30 andares, e a partir dele diversos outros prédios grandes foram nascendo no centro da cidade. Após isso, em 1924, ocorreu um outro importante capítulo na cidade de São Paulo, a Revolta Paulista de 1924, que durou 23 dias, do dia 5 de julho até 28 de junho, deixando diversos mortos e feridos pela cidade, onde o motivo dessa revolta que aconteceu nesta época foi porque o país passava por uma crise econômica por conta da queda das exportações,
que o motivo principal de ter tido essa queda foi a Primeira Guerra Mundial que acontecia nesta época, e juntando também com a crise política que vivia no país, onde alguns grupos estavam insatisfeitos com a concentração do poder entre paulistas e mineiros, aonde formaram o movimento Reação Republicana, que pedia a proteção para todos os produtos brasileiros e não somente para o café e leite, que eram os principais produtos de São Paulo e Minas Gerais. Assim, dividindo o poder para outros estados, onde durante esta revolta era de um lado o exército brasileiro, de outro as tropas federais do atual presidente Arthur Bernardes, onde esta revolta não deu muito certo, só serviu para matar um monte de soldado e pessoas inocentes, pois o poder continuou na mão de Arthur Bernardes e os revoltantes fugiram para o sul do país. Os poucos que restaram que não foram mortos e capturados durante a revolta de 1924. Agora, em 1932, São Paulo teve um momento chamado de Revolução de 1932, onde a cidade se industrializou muito, aonde este surto industrial se deu durante a Segunda Guerra Mundial, aonde nesta época a exportação do café estava baixa. Então, Getúlio Vargas, o presidente da época, decidiu abrir as portas do país para as indústrias, e São Paulo foi a principal cidade escolhida para abrir essas novas indústrias. Isso fez com que, em 1934, fosse fundada a Universidade de São Paulo, ou mais conhecida pelas siglas USP. E hoje em dia é a maior faculdade do Brasil, e o centro da cidade também foi ganhando cada vez mais prédios e arranha-céus, principalmente na Avenida Paulista, que foram retiradas as mansões que tinham na época para a criação dos prédios e arranha-céus em seus lugares, fazendo com que o centro de São Paulo seja cada vez mais industrializado e urbanizado, aonde até em 1947 São Paulo ganha sua primeira rodovia asfaltada, a Via Anchieta, que fazia o mesmo caminho que o padre José de Anchieta fazia, que eu já mencionei aqui anteriormente, para levar os produtos para o litoral, ligando a cidade de São Paulo até a cidade de Santos. Em 1954 também foi inaugurado o principal parque da cidade, o Parque do Ibirapuera, e também foi descoberto a nascente do rio Tietê, que fez com que no governo de Francisco Prestes e do governador Ademar de Barros fossem construídas as maiores das avenidas de São Paulo hoje em dia, as suas marginais ao lado do rio Tietê, como a marginal do rio Tietê. E no governo deles foi inaugurado também o metrô de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1963, que mudou completamente a cidade em questão de transporte público, e fazendo com que São Paulo se tornasse uma verdadeira metrópole comercial e industrial. Porém, o metrô só foi funcionar em 1974, com uma rede de 71,5 km de extensão e 64 estações distribuídas por 5 linhas. E daí para frente, São Paulo só foi crescendo a sua população e se tornando a capital mais populosa do mundo e também a mais industrializada, aonde a cidade é conhecida por duas coisas. Uma é ter um mar de concreto, onde a sua visão aérea é um monte de prédio, um maior do que o outro, principalmente no centro da cidade. E também é conhecido também São Paulo por ser a terra da garoa, que sempre está chovendo bem fininho. Isso muito por conta da poluição do ar, que é enorme na cidade, sendo um dos graves problemas da cidade, onde tem certos lugares que o céu até chega a ficar um pouco cinza de tanta poluição que as indústrias liberavam. Mas conforme o tempo foi passando, essa questão foi diminuindo um pouco. E outro grave problema ambiental que a cidade tem é em questão de poluição hídrica, que é os rios da cidade que estão super poluídos, principalmente os rios Tietê, Pinheiros e Ipiranga, que são verdadeiros valões a céu aberto. Conforme a cidade foi crescendo, a poluição vem junto crescendo também,
por muitas indústrias e casas jogarem o esgoto sem tratamento nesses rios, apesar que a cidade tem criado programas de despoluição, onde a situação dos rios ainda é crítica. E um outro grave problema da cidade também é em questão de trânsito, onde tem vezes que as suas principais avenidas, como as suas marginais, ficam com engarrafamentos gigantescos, chegando até mais de 100 km de engarrafamento, ocasionando diversas pessoas ficarem presas horas em trânsito e ter menos expectativa de vida. Isso também ocasiona uma poluição sonora enorme na cidade, para aqueles que são meio sensíveis, né? E claro, a violência na cidade também é um enorme problema por conta de ser uma metrópole enorme. E toda metrópole enorme sofre com violência. São Paulo é conhecido pelos seus parques e praças, onde apesar de ter uma enorme urbanização, tem também uma grande área verde preservada de Mata Atlântica, sendo um dos principais que eu já falei aqui, o Parque do Ibirapuera, o principal parque da cidade que é mais conhecido mundo afora. Tem também o Parque Estadual da Cantareira, que é um grande território de Mata Atlântica que tem diversas trilhas para o visitante fazer, que tem diversas visões da cidade, onde o parque é dividido em 4 núcleos, cada um com diversas trilhas e cachoeiras, caso o visitante queira fazer, além de que possui diversa biodiversidade no local. Um bom passeio com a família para quem curte natureza, tão perto da cidade grande, né, pessoal? Também possui o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, onde ele fica próximo ao rio Ipiranga, que de principal atração tem o Jardim Botânico e também o Zoológico. Também possui o Parque Ecológico do Tietê, onde ele é dividido por 2 núcleos, na margem do rio Tietê. Tem o Parque Estadual do Jaraguá, tendo o ponto mais alto do município, onde estes parques ficam na Serra da Cantareira, fazendo a construção das trilhas do Parque da Cantareira, que foi tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1994, entre outros diversos parques, que se eu for falar aqui o vídeo vai se tornar vídeo de 5 horas. O importante é que São Paulo tem uma grande área verde, e isso é muito bom para o bem-estar dos moradores e visitantes. São Paulo é uma cidade que recebe diversos eventos todo ano. E um dos grandes eventos que São Paulo recebe, também os mais famosos, é a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que ocorre na cidade desde 1997, que é eleita a maior parada LGBT do mundo pelo Guinness World Records, o livro dos recordes mundiais. Em média, mais de 5 milhões praticam anualmente a parada. Além de que o evento também é apoiado pelo governo estadual e municipal, coisa que fez com que o governo legalizasse o casamento LGBT em 2012. Outro evento importante que acontece na cidade é o São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda do Brasil. Também tem a Bienal Internacional de Arte de São Paulo. E também outro grande evento que sempre acontece é a Bienal do Livro, pessoal. São Paulo também é uma cidade que tem uma variedade de religiões na mesma cidade, onde de principais nós temos a Catedral Metropolitana, localizada na Praça da Sé, que além de ser um ponto turístico na cidade, é também um grande templo do catolicismo na cidade. Temos também o Mosteiro de São Bento e a Catedral Metropolitana Ortodoxa de São Paulo. Já agora, para os cristãos e evangélicos, nós temos o Templo do Salomão, que é a sede da Igreja Universal do Reino de Deus. Em São Paulo também fica sediada a B3, que quem não sabe o que é B3, é a Bolsa de Valores do Brasil, a Ibovespa. E também em São Paulo também é famoso pela rua 25 de Março, onde é um polo de comércio de vários camelôs ali, como se fosse a Uruguaiana aqui no Rio. De saúde, São Paulo é um dos principais polos de saúde da América Latina, onde os melhores hospitais do Brasil ficam na cidade, como o Hospital Albert Einstein, classificado como o melhor da América Latina.
o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, como o maior complexo hospitalar do Brasil, o Hospital Sírio-Libanês e o Instituto do Câncer. De transportes, São Paulo dá um arraso em outras cidades até fora do Brasil, onde a cidade conta com um sistema metroviário que está em operação desde 14 de setembro de 1974 e conta com 6 linhas de metrô que corta a cidade e liga diversos pontos importantes da cidade, como a rodoviária da cidade, o terminal rodoviário Tietê, que é o segundo maior terminal rodoviário do mundo, e o aeroporto de Congonhas, o segundo maior aeroporto da cidade, onde ele só perde para o aeroporto internacional de Guarulhos, que é o maior da cidade de fato, né? E atualmente está em construção mais 5 linhas de metrô, que ao final terá então 11 linhas de metrô na cidade inteira, quando acabar de construir essas 5, né, de fato. Sendo que dessas 5, 2 delas que estão em construção estão em forma de um sistema de monotrilho, que vai ser bem diferente quando você pensar. Tu vai ver um metrô passando em cima com um monotrilho. E o sistema de metrô é operado pela empresa Metrô. Além do metrô, a cidade também conta com 7 linhas de trem que interligam com as linhas do metrô, onde diversas estações fazem integração entre os dois modais. E os trens levam a estádios de futebol famosos na cidade e também ao aeroporto de Guarulhos, entre outros pontos famosos. Além de que as integrações são gratuitas entre os dois modais, assim evitando a pessoa que está no metrô pagar outra passagem para ir para o trem e vice-versa. Porém, tem certos horários que esta integração é cobrada por uma tarifa. E se somar todas as linhas de trem e metrô, nós temos 13 linhas ligando a capital a diversos lugares, onde as linhas de trem são operadas por 3 empresas, a CPTM, Via Quadro e Via Mobilidade. De educação, São Paulo possui diversas escolas de ensino fundamental, ensino médio e faculdades, onde se destacam são as faculdades da cidade, como o Instituto Federal de São Paulo, a IFSP, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, a Universidade Estadual Paulista, Unesp, e a Universidade de São Paulo, a USP, que foi criada em 1934, sendo uma das principais faculdades do país. E uma das mais famosas, no caso particular, é a PUC de São Paulo, que todo mundo quer entrar para fazer direito lá. De cultura, São Paulo tem diversos museus na cidade. Também tem o seu teatro municipal e a Pinacoteca do Estado de São Paulo, aonde foi em São Paulo que diversos movimentos artísticos e estéticos se originaram. E entre os principais museus que tem na cidade, um dos mais famosos está o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Também tem o Museu do Ipiranga, sobre a Declaração de Independência, e o Museu da Língua Portuguesa. Agora, sobre esportes, São Paulo todo ano cedia o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que acontece no Autódromo de Interlagos, que é um grande evento na cidade, também, né, é um grande evento, e todo ano acontece ele ano. Também todo ano acontece a Corrida Internacional de São Silvestre. Também acontece sempre o São Paulo Indy 300, que é um evento que faz parte da IndyCar Series. Também todo ano acontece o Aberto de São Paulo de tênis. Além de que São Paulo já foi sede de 2 Copas do Mundo, a de 1950 e 2014, sendo que na de 2014 a abertura da Copa do Mundo foi na cidade de São Paulo, né? E também São Paulo já sediou os Jogos Pan-Americanos de 1963. E sobre os clubes grandes da cidade de futebol, nós temos o Palmeiras, Corinthians e São Paulo, onde os 3 sempre estão representando a cidade nos campeonatos nacionais e internacionais. Onde Palmeiras tem um estádio que é o Allianz Parque, Corinthians tem a Arena Corinthians
e São Paulo tem como casa o estádio do Morumbi. Porém, na cidade, o estádio do Pacaembu, que era de administração do município, é o principal estádio da cidade e também o mais antigo, o mais famoso quando você pensa em São Paulo, em relação ao futebol. Agora, para finalizar, São Paulo possui 12.396.372 habitantes em seu território. Possui uma área de 1.521.110 km², fazendo divisa com outras cidades do estado. Que as cidades são as seguintes: a cidade pra cacete: Guarulhos, Itaquacetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mauá, São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo do Campo, São Vicente, Itanhaém, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Osasco, Santana de Paraíba, Embu, Caieiras, Cajamar e Mairiporã. E também possui o DH de São Paulo de 0,805, que é considerado um IDH muito alto por padrões do país. E as suas principais avenidas e rodovias são a rodovia Presidente Dutra, ligando Rio de Janeiro e São Paulo, Marginal do Rio Tietê, Avenida Paulista, rodovia Fernão Dias, ligando São Paulo a Minas Gerais, rodovia Presidente Castelo Branco, rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo a Santos, rodovia Regis Bittencourt, ligando São Paulo a Curitiba, rodovia dos Bandeirantes e a Marginal Pinheiros, aonde na Marginal Pinheiros fica a famosa Ponte Estaiada de São Paulo, que é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade e também um símbolo quando você lembra de São Paulo, né? Bem, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Lembrando que este tema sobre a história da cidade de São Paulo foi sugerido por Paulo Carvalho. Se você quiser imitar o Paulo Carvalho e sugerir um outro tema, é só comentar aí que eu vou te responder se foi anotado sua sugestão ou não. E até o próximo vídeo do canal Velho Historiador, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.